Boa tarde, presidente Adircélio. Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência em contribuir aqui com a instrução do procedimento que tramita aqui na Procuradoria-Geral de Justiça. Estou acompanhado aqui de alguns colegas que são membros da Força-Tarefa que está atuando nesse procedimento, que é o inquérito civil número 06-2020 00001921, dígito 9, no curso do qual nós vamos tomar as declarações de Vossa Excelência na condição, né, de presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Esse inquérito civil, presidente, ele diz respeito à apuração dos fatos que envolvem a aquisição por parte do Estado de Santa Catarina, de 200 respiradores mecânicos para utilização no tratamento de pacientes da Covid-19 aqui no Estado, que essa compra acabou sendo frustrada, né, no valor de 33 milhões de reais. Então, eu vou, em primeiro lugar, gostaria de deixar Vossa Excelência muito à vontade a esclarecer, né, se puder nos esclarecer, em linhas gerais, como foi a contribuição do Tribunal de Contas, né, em relação a essas demandas, né, de aquisições de insumos, de EPIs, de equipamentos, né, para o combate à pandemia, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde, né? Nós sabemos que houve um pedido da Secretaria para que o Tribunal de Contas pudesse auxiliar com apoio a uma equipe responsável por essas compras, né? Então, e aí na sequência, então, a gente vai, eu posso ir fazendo algumas perguntas à medida que houver necessidade. Eu deixo Vossa Excelência muito à vontade para discorrer livremente sobre a questão. Obrigado, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Comim. Boa noite a todos aí, doutor Comim, aos promotores aí que integram a Força Tarefa do Ministério Público. Bom, com relação à participação do Tribunal de Contas, logo que estourou a pandemia, nós verificamos que essa é uma dificuldade dos gestores em lidar com a situação, principalmente na área das compras públicas, né? Um mercado caótico, em que havia várias demandas, havia um excesso de demanda em relação à oferta, e os gestores sempre com muita dificuldade em lidar não só com essa situação, mas também com os trâmites burocráticos, a legislação, enfim, o aparato normativo que envolvem essas aquisições. E aí havia um consenso geral no âmbito do sistema de tribunais de contas que o controle, num momento sensível como esse da pandemia, ele deveria ter um viés colaborativo, ele não poderia ser apenas aquele viés controlador, repressor, enfim, ele deveria ter um viés colaborativo, de forma que permitisse o gestor a escolher os melhores caminhos dentre as dificuldades existentes. De forma que, nesse contexto, o Tribunal de Contas destacou uma equipe técnica para auxiliar o grupo comprador da Secretaria da Saúde. E o que nós constatamos ao longo desse trabalho era a situação realmente caótica, né? Muita desinformação, muitas dúvidas, uma dificuldade em realizar as compras, excesso de procura, né? Uma escassez de oferta, preços exorbitantes. Então, várias foram as dúvidas surgidas ao longo desse processo. E o nosso pessoal sempre à disposição, né, no intuito de prestar as informações da maneira mais célere e mais confiável possível para transmitir ao pessoal da saúde, aos responsáveis pelas compras, a segurança nas aquisições. Então, foi essa a nossa participação. Ao longo do tempo, aí, isso num primeiro momento via grupo de WhatsApp. É importante destacar que, naquela altura, o nosso plenário ele não estava operando, porque as sessões presenciais elas estavam suspensas. Nós estávamos na tramitação, adotando as providências para podermos realizar o quanto antes as sessões plenárias no ambiente virtual, na telepresencial, que nós conseguimos um tempo depois. De forma que as consultas que eram feitas
para o Tribunal de Contas, elas se revestiam no caráter da informalidade, até para podermos responder com celeridade, mas sempre com a participação do nosso corpo técnico, eles sempre procurando embasar na melhor interpretação do aparato normativo envolvendo essas aquisições. Então, ela se deu dessa forma. Perfeito, perfeito, presidente Adircélio. Esse grupo de WhatsApp, ele, além da equipe técnica designada por Vossa Excelência, era composto também de outros servidores da pasta da saúde e inclusive, contou com a participação, durante um breve período, do promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio da Moralidade, o doutor Fabrício, né? Isso. Mas a dinâmica dessas discussões, como é que era a dinâmica dessas discussões? Eram discussões formais, com encaminhamento de processos, ou era um grupo informal de dúvidas que surgiam ali no dia a dia, né? Com com a troca de informações pelos envolvidos ali? Como é que era isso? Era um grupo mais informal, ele existia em paralelo aos processos e procedimentos formalizados que tramitariam na Secretaria da Saúde. Então, quando os compradores eles tinham alguma dúvida, eles levavam para aquele grupo e o grupo procurava, né, prestar as informações. Então, era de maneira informal e lá se travava os debates ali no âmbito do WhatsApp, né? Algumas questões eram trazidas para mim e Uhum, como presidente, né, e sempre havia uma preocupação com relação à situação caótica, né? perfeito. Essa era uma preocupação do nosso pessoal e depois uma preocupação que começou a surgir ao longo do tempo foi que algumas questões chaves, cruciais, que, que tiveram a participação do executivo, né, vamos dizer assim, elas simplesmente não eram trazidas para aquele grupo, né? Então a gente começou a constatar que algumas questões simplesmente não eram levadas para aquele grupo, que nos fez questionar, inclusive, se deveríamos permanecer naquele grupo ou não. Optamos, no primeiro momento, por ainda permanecer, porque entendemos que nós poderíamos colaborar ainda, esclarecendo as dúvidas remanescentes, né? Uhum. Mas aos senhores ficou claro que algumas compras importantes ou algumas questões estratégicas não eram discutidas ali naquele grupo. Exatamente. Ou simplesmente o nosso pessoal não era ouvido, né? Um exemplo é o hospital de campanha. Nosso pessoal Perfeito. participou de uma reunião com o pessoal da Defesa Civil, né? Nós fizemos vários apontamentos, isso foi numa quinta-feira, eu acho. E aí o pessoal da Defesa Civil falou que, não, essas questões vão ser analisadas, contempladas. Posteriormente, quando fizermos os encaminhamentos, essas questões serão devidamente tratadas. E, para surpresa do nosso pessoal, acho que numa segunda-feira foi lançado o edital com a contratação já do Hospital de Campanha, com um formato no qual o nosso pessoal já havia questionado. A partir desse episódio, aí eu determinei a área técnica que instruísse um processo, né, fizesse um relatório, veio um relatório até com encaminhamento pela sustação cautelar dessa contratação, né? Depois foi para a Perfeito. Assembleia nos pediu, enfim, o governador terminou revendo essa contratação. Mas esse foi apenas um exemplo das Uhum. muitas situações que terminaram por ocorrer. O caso dos respiradores foi uma outra situação que não foi levada para o Tribunal de Contas como deveria, né? Essa questão especificamente, presidente Adircélio, dos respiradores. O senhor sabe se isso foi discutido nesse grupo de WhatsApp de discussões informais? Houve a formalização o senhor recebeu a ligação do secretário de saúde, do governador ou qualquer autoridade a esse respeito? Como deveria ocorrer a aquisição desses respiradores? Isso houve alguma provocação nesse sentido? Houve, essas questões eram debatidas no grupo. O secretário de Saúde, o Elton Zeferino, me ligou em algumas oportunidades e questionando essa situação, né? Eu me lembro bem de uma oportunidade que ele questionou o preço das máscaras, né? Que havia subido demais, ele não tinha alternativa senão comprar
de um determinado fornecedor, ou, enfim. E aí nós falamos para ele que essa situação deveria ficar muito bem caracterizada e justificada, né? A ponto de ficar claro que realmente só havia aquele fornecedor e que o preço no mercado era aquele, que era o único que tinha condições de fornecer aqueles equipamentos por aquele preço. Enfim, nós passamos essa orientação. E uma outra pergunta que veio também era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores, né? Mas também de todos os equipamentos envolvidos, né? Máscaras, os EPIs, enfim. E o que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado, via de regra, ele não era possível. Mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade, em situações excepcionais era possível que esses pagamentos eles ocorressem. Mas era preciso que, para isso, né, aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias, né? Empresa, solidez da empresa, né, se possível colocar um garante no meio do processo. E ele entendeu e eu coloquei muito claramente para ele, ó, se hoje a gente está vivenciando a dificuldade de ter o equipamento, pior vai ser se fizer o pagamento antecipado, a gente ficar sem equipamento, sem o dinheiro. Vai ser o pior dos mundos, né? E aí eu coloquei à disposição o Tribunal de Contas para que a gente emitisse um parecer técnico, que ele nos formalizasse isso daí, e nós emitiríamos um parecer técnico dizendo em que condições, em que circunstâncias seria possível fazer o pagamento antecipado. Isso foi uma conversa que nós tivemos ali final de março. Dias depois o governador também me ligou com essa preocupação, né, dos pagamentos antecipados. Eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador e nos colocamos à disposição para que pudesse emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo, né, desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com as seguranças, né, com as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário, de não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem, né? Você paga antecipado para quem não tem garantia, depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. E de forma que o governador, de fato, ele formalizou dias depois, né? Não lembro exatamente quantos dias, foi no dia seguinte, alguns dias depois, ele formalizou por meio de um ofício, um pedido, né? Nossa equipe já vinha trabalhando no parecer, de forma que num dia ele encaminhou o ofício, no dia seguinte nós já respondemos com o parecer da nossa área técnica, dando todas as condições para que pudesse ser feito o pagamento antecipado naquelas circunstâncias. Presidente, no, no processo SES 00040-501/20, o Estado formaliza, por meio de um ofício do senhor governador, dirigido ao presidente do Tribunal de Contas, uma consulta acerca da viabilidade da Secretaria de Estado da Saúde realizar o pagamento antecipado para empresas nacionais e internacionais, né, de equipamentos, insumos, enfim, e o senhor disse que a compra, os respiradores estavam inseridos aí nesse contexto. Esse ofício do senhor governador, quando essa consulta, o pedido de consulta, o pedido de um posicionamento técnico do Tribunal de Contas foi formalizado pelo Estado, anteriormente, a equipe já estava trabalhando, a equipe do Tribunal de Contas, digo, já estava trabalhando na análise jurídica dessa questão? Já em virtude dos telefonemas que me foram feitos tanto pelo secretário da Saúde como pelo governador. Certo. Então, o pessoal a partir daquelas conversas, eu já pedi para o nosso pessoal cair em campo, né, elaborar um parecer para esclarecer as dúvidas e ver quais caminhos jurídicos seriam possíveis, né? Perfeito. E depois que houve o pedido, né, as ligações do secretário de Saúde e do governador solicitando orientações a respeito dessa questão, e a equipe começou a trabalhar na análise da matéria. Quando a equipe chegou a uma conclusão que o senhor referiu, desculpe, de que o pagamento antecipado seria possível
desde que observadas uma série de cautelas, de garantias, enfim, de procedimentos de segurança ao erário, né? Essa conclusão foi repassada também ao gestor, ao secretário de saúde, ao governador? Foi repassado imediatamente. Acho que foi o Imediatamente. seguinte, a formalização. Assim que o nosso pessoal concluiu o parecer, e eu pedi pressa na conclusão desse parecer, assim que eles concluíram, eu formalizei um ofício dirigido ao governador, encaminhando em anexo esse parecer. No processo que foi referido anteriormente, processo SES 40501 de 2020, o ofício do senhor governador, dirigido ao presidente do Tribunal de Contas, a Vossa Excelência, é do dia 2 de abril. 2 de abril. E a consulta do Tribunal de Contas, ela já é formalizada com data no dia seguinte, no dia 3 de abril. Né? Então, isso significa que, antes mesmo da formalização, só para, né, deixa eu ressaltar a equipe do Tribunal de Contas já estava analisando a matéria e no dia seguinte em que foi formalizada já foi respondida a demanda do Estado. Tá? Exatamente. O senhor teria as datas desses telefonemas anteriores à formalização da consulta pelo Tribunal de Contas, tanto com a ligação do secretário da Saúde quanto do governador, ou prints de conversas de WhatsApp que poderiam comprovar essa interação anterior à formalização da demanda pelo Estado? O registro das ligações eu não tenho mais porque há um limite temporal e eu não consigo chegar, né, no período ali de final de março, início de abril, né? Enfim, o último registro que eu tenho de ligação aqui, eu acho que é do mês passado. Uhum. E prints, eu até consigo alguns prints, né, cobrando o nosso pessoal parecer como é que tá, do pessoal falando entre si, né, que demonstra que alguns dias anteriores, o pessoal já vinha trabalhando nisso daí. Principalmente tem um print da minha chefe de gabinete ligando para o secretário Elton, ou falando, né, de entrar em contato com ele por telefone em função da conversa que ele havia tido comigo, né? Então, Certo. alguns prints eu posso separar e encaminhar para Vossa Excelência, doutor Romim. Perfeito. Se o senhor Então, puder nos encaminhar, encaminho sim. depois Isso, nós faremos a juntada no inquérito civil, presidente. pois não. E sobre a nossa resposta, eu tenho aqui nós encaminhamos pelas vias tradicionais, que no caso era um e-mail, né? Mas eu Uhum. encaminhei também para o WhatsApp do governador às 17 horas do dia 3. O nosso Perfeito. ofício, deixa eu pegar a hora direitinho aqui. 3 de abril, o senhor diz, Do né? dia 3 de abril, deixa eu só confirmar aqui. Às 17 horas e 6, eu encaminhei o ofício número 2213 de 2020 e em anexo o parecer da DGCE junto com a DLC. A DGCE é a Diretoria Geral de Controle Externo e a DLC é a Diretoria de Licitações e Contratações. Também no Perfeito. mesmo horário, foram os dois documentos encaminhados conjuntamente, às 17 horas e 6 minutos do dia 3. Então, presidente, diante de toda essa dinâmica, né, que Vossa Excelência já referiu, aqui, é possível afirmar que a orientação em relação às cautelas que o governador e o secretário receberam diretamente do senhor, a orientação a respeito de quais cautelas o Estado deveria adotar na realização de compras por pagamento antecipado anteriormente à formalização da própria consulta. É possível afirmar que o senhor repassou as conclusões da equipe técnica anteriormente à própria formalização da consulta, é isso? Isso, de certa forma eu antecipei, não com a riqueza de detalhes, enfim, com Perfeito. embasamento, mas de maneira sucinta eu antecipei aquelas conclusões, tanto para o secretário da Fazenda como para o governador.
Só não sei precisar exatamente em que dias. O do Perfeito, secretário seguramente foi antes do governador. O governador foi mais próximo da formalização, né? perfeito, Não sei perfeito. exatamente a data. A formalização ocorreu no dia 2 de abril, No né? dia 2 de abril, isso. As conversas que Vossa Excelência teve com o governador foram um pouco antes, e as conversas que Vossa Excelência teve com o secretário de Estado da Saúde foram um pouco antes, anteriormente ainda à conversa com o governador. A Perfeito, dinâmica mais foi essa. remotamente ainda. Mas é possível afirmar que ambos receberam a orientação de que o pagamento antecipado deveria vir acompanhado de uma série de precauções e cautelas. Sim, ambos receberam essa orientação, cada um ao seu tempo, né, de maneira sucinta, já antecipando as conclusões do relatório da área técnica. Inclusive a compra dos respiradores no valor de 33 milhões de reais. Assim, não se especificou esse processo dos respiradores em específico, né? Não Certo, foi certo. abordado em específico, era de maneira genérica, né? Toda e Ninguém. qualquer compra deveria, com o pagamento Isso, antecipado, isso. obedecer a essas cautelas. Perfeito, mas óbvio que na contextualização, né, foi nos passado o problema de compra de respiradores, que o mercado só estava fornecendo com pagamento antecipado, o preço excessivo, não só dos respiradores, de todos os insumos da área de saúde, né? Não foi Perfeito, trazido nome de fornecedor também, não se trouxe o nome de Vegamed, né, nem da outra empresa lá do hospital de campanha, né? Até porque se tivesse trazido o nome de fornecedor, nós poderíamos até fazer um levantamento prévio sobre a idoneidade da Vegamed, né? perfeito. E o nosso pessoal da inteligência, dias depois, né, fez o levantamento e chegou à conclusão que era uma empresa que não tinha condições de fornecer para o Estado. Perfeito, perfeito.